Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções e a mais um programa onde nós vamos tentar responder a dúvida de um ouvinte. Hoje, a Valéria, uma ouvinte nossa, ela fez uma pergunta e eu não consegui responder ao vivo, na hora do programa, do café da manhã, porque eu não vi a pergunta. São muitas perguntas e tal, e aquela acabou passando ali e eu não vi a pergunta. A gente anota e quando a dúvida é geral, a gente responde depois, como é o caso desta pergunta. A pergunta é: quando usar a média de 200? Eu uso muito a média de 200. Então ela pergunta: quando comente sobre a média de 200? E eu vou usar esse exemplo aqui, que está muito interessante porque a ação está justamente na média de 200 agora. Então, quando eu fiz o programa hoje de manhã e a Valéria fez a pergunta, essa situação era assim, ó. O mercado estava fechado, tá? O mercado estava fechado e o ativo vinha caindo, 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 encostou na média de 200, chegou aqui juntinho dela e reagiu forte. E aí eu citei outros exemplos, por exemplo, aqui para trás, ó. Encostou na média de 200, que é essa média branca, e reagiu forte. Veio caindo, veio caindo, veio caindo, chegou na média de 200, ainda não reagiu imediatamente forte, mas logo em seguida tomou o choque e saiu. Então, a média de 200 ela é um preço muito importante no mercado, galera. Por que ela é um preço importante no mercado? Porque ela representa mais ou menos um ano. Ah, mas um ano tem 255 dias, 252 dias úteis, Campos, e não 200. Tudo bem. Isso em algum momento lá no passado foi definido que iam ser 200 médias. Eu acho que talvez fosse mais fácil de calcular. Na época em que não tinha tantos computadores, tanta facilidade, os caras botaram 200. E ela ficou como sendo uma referência anual. Então nós temos três referências no mercado que todos os traders que eu já vi em mesas e em pensamento mais longo usam, que é a média de 20 ou de 21, você pode escolher, que representam mais ou menos um mês de operação. Então, um mês tem 20 dias úteis. Ou 21, depende, né, de como você faz a conta. Tem a de 50, que está aqui, que representa, grosso modo, um trimestre de operações. Trimestres são importantes porque é onde tem os balanços. E tem um ano, grosso modo, também não é preciso. Nenhuma delas é precisa. Mas foram as que os caras definiram, provavelmente porque era fácil fazer a conta, 20, 50 e 200. E aí os caras fizeram essas contas. Isso aqui é usado. Quando tudo é usado por muita gente, todo mundo vê a mesma coisa, as coisas funcionam. O que que não funciona? Porque isso aqui, galera, não é mágica, não é voodoo e não é magia negra. Não acontece de preço chegar aqui e fazer isso porque essa média tem uma aura ou uma pressão ou uma coisa nela que faz com que o preço se afaste. Não, não é isso. Isso acontece porque eu estou vendo aqui onde eu estou sentadinho na minha cadeira, tá? A Valéria está vendo lá na casa dela, onde ela também tá vendo isso aqui, não sei onde ela mora. O John tá vendo isso, se ele estiver olhando essa ação, ele tá vendo isso aqui lá em Nova York. O Xing Ling tá vendo sei lá onde que ele mora. E o cara lá em Marte, que tá lá operando, também tá vendo essa média no mesmo lugar, porque ela é calculada do mesmo jeito para todo mundo. Então ela é igual em todo lugar do universo. Se todo mundo vê a mesma coisa e a humanidade reage como manada, e isso é fundamental ter essa compreensão, tá? Se você estiver no meio de uma praça, uma galera, tem um show, tá tendo um show numa praça, e você ouve um som parecido com um tiro, pode não ser um tiro, mas é um som parecido, aquele que a gente associa com um tiro, todas as pessoas, com algumas poucas exceções, mas na sua imensa maioria, vão instantaneamente correr para o lado contrário de onde veio o barulho. Tá? Pode não ter sido um tiro, pode ter sido qualquer outra coisa, mas as pessoas vão reagir em manada nessa hora. Quem não ouviu o tiro na hora, quem não ouviu, vai correr também, porque o cara olha e fala assim: o que está acontecendo? Não sei. Tá todo mundo correndo para cá, o cara vai correr também. Tá? Isso é bom? É bom. Pensa que do ponto de vista evolutivo isso é muito bom. Lá o cara lá, dos 200 mil anos atrás. Se você tá parado e tem que esperar ver o leão para você começar a correr, já era. Você começa a correr quando teus amigos em volta começaram a correr também. Você não sabe por que você está correndo, mas você sabe que coisa boa não é. Então, evolutivamente, isso é muito importante. Porém, em certos momentos isso cria problema. Porque você pode estar no lugar e aí, como por exemplo numa situação como essa, não era um tiro, era um barulho parecido, todo mundo corre para aquele lado e se estopora.
Mas, em suma, o importante é que as pessoas reagem como grupos, como multidão, como manada. E é por isso que a análise técnica funciona. A análise técnica só funciona se todo mundo reagir da mesma forma. Se eu olhar a média de 200, você olhar a média de 300, o outro cara olhar a média de 100, o outro cara olhar a média de 175, o outro, cada uma, nunca vai acontecer um movimento de multidão, porque a gente não está vendo a mesma coisa. Né? A gente está vendo coisas diferentes. Logo, eu não vou reagir junto com você. E nós juntos, os milhares de pessoas juntas, fazemos isso. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, os big players. É quem faz isso aqui. Se eles não virem isso, eles não vão agir. Então todo mundo tem que agir junto. Por isso que ter as médias padronizadas, goste você dela ou não, tanto faz se o número é ridículo ou não, esse número devia ser outro. Não interessa, foi isso que escolheram, então é isso que eu tenho que usar. Tá? Então a gente tem que usar o que todo mundo vê. Ah, mas então eu quero usar uma diferente para me antecipar. Errou. Se você correr antes, vamos lá, de novo voltando no exemplo. Você está numa praça, tem um show. Aí você acha que viu um leão. Você acha que viu um leão. E aí você corre para o lado contrário, né? Você viu um leão vindo da direita, você corre para a esquerda. Mas ninguém viu o leão, só você. Aí você sai correndo igual um maluco. O que, que vai acontecer? Você pode ser atropelado, você pode. Um milhão de coisas pode acontecer. Um carro vai parar se vir 100 pessoas correndo na direção dele. Mas pode não parar se vir você correndo na direção dele. E ele passa por cima de você. Tá? Pode achar até que você está querendo assaltá-lo e passar por cima. Tá? Então, ser o primeiro a correr é uma das piores ideias que tem no mercado. Você não quer ser o primeiro numa coisa e você também não quer ser o último. Você não precisa correr mais do que o leão, porque você vai perder. O leão vai correr sempre mais do que você. Você só tem que correr mais do que o outro cara gordinho do teu lado, que não consegue correr mais do que você e vai ficar para trás. E quem que o leão vai pegar? O último. Então você não precisa correr. O gordinho, infelizmente, era eu. Você não precisa correr mais do que o leão. Você só precisa correr mais do que uma ou duas ou três pessoas, que é o que o leão vai pegar. Basta. Certo? Então é assim no mercado. Você não precisa ser o primeiro, não seja o primeiro, porque em geral o cara que está na frente, aquele primeiro animal que entra no rio, é o que o jacaré pega. Quando tiverem 5.000 animais, o jacaré vai tentar pegar um deles, mas ele pode não ser você. Ele vai tentar um. Mas se você for o primeiro, aquele que está lá, o jacaré vai pegar você. É você que ele está mirando, ele vai tentar pegar você. Então, ser o primeiro é muito ruim. Então, você não quer antecipar. Antecipar é tolice. Não antecipe. Tá? Siga. No caso do mercado, você tem que seguir o movimento de manada, consciente de que esse movimento te pode dar ou não prejuízo ou lucro. E aí vem os setups. No caso da média de 200, ela é um preço muito considerado justo no último ano. Então, quando a gente fala de médias, a gente está falando, por exemplo, porque você pode analisar tendências de muitas formas. Tá? Uma das formas que muita gente usa é o seguinte: esta aqui representa a tendência terciária, aquela menor, a perna mais curta das tendências. Esta outra representa a tendência secundária, aquela mais longa, mas não a mais longa de todas. E essa aqui representa a tendência primária do mercado, a mais longa de todas e aquela que define de vez o que vai acontecer lá no longo prazo. A média de 200 é esse referencial para a imensa maioria das pessoas no mercado. Então, quando você chega num preço que está juntinho da média de 200, é o preço justo dos últimos 200 dias. É a média desses preços. Então, isso é um preço justo. O que, que muita gente vai fazer aqui? Simplesmente comprar o ativo. Se o preço está bom, está justo, eu compro. Se eu queria ter essa empresa e chegou num preço ótimo, eu compro. O preço normalmente vai reagir. Ele obrigatoriamente vai reagir de vez, como foi aqui, faz. Não, não, porque existem forças no mercado que poderão superar o que a média pode oferecer de suporte ou de resistência. Né? Mas aqui há trades possíveis de serem feitos para volatilidade. E aí operar volatilidade é bastante mais complicado do que operar tendência. Operar tendência é muito mais fácil. Operar volatilidade exige um perfil de personalidade diferente, exige vamos dizer, muita experiência, porque você tem que fazer as operações relativamente rápidas, não tem que esperar, não pode esperar muita confirmação, você tem que fazer as coisas de uma forma muito diferente daquilo que é o recomendável por ser seguro. Então,
Trades assim como esse que eu falei, inclusive falei com o Mário, eu tenho certeza que o Mário fez isso aqui, que foi quem falou sobre essa ação hoje de manhã. É, por quê? Porque ele já é um trader que faz isso aqui já há algum tempo, então ele já está habituado a fazer. Para a maioria, é só um preço bom. Se você é um buy and holder, você vai comprar aqui. Eu quero ter essa ação. Qual o preço ótimo? Esse é um preço ótimo para comprar. Tá? É um preço ótimo, está na média. Eu não vou comprar tudo que eu queria comprar, porque ela pode continuar caindo, mas eu já vou começar a comprar na média com certeza absoluta. Tá? Se era o que eu queria ter, não é o meu caso, mas se eu quisesse ter. Então, operações de média são feitas assim. Eu não vou entrar em operacionais, Valéria, porque talvez fosse a sua intenção que eu entrasse em operacionais, porque é, eu não gosto de entrar nos operacionais, porque os operacionais eles exigem que você tenha uma personalidade específica e teste aquilo. O que funciona para mim poderá não funcionar para você. O mesmo trade, o mesmo setup, a mesma ideia, na mesma ação, no mesmo time frame. Por que não? Porque o que para mim é um risco aceitável, para você pode não ser. Então, a nossa noção de risco varia de uma pessoa para outra, de todo mundo varia. Logo, aquilo que é um trade aceitável para mim poderá não ser para você e vice-versa. Então, não dá para ensinar esse tipo de coisa assim, num videozinho e tal. Ah, mas eu queria só mostrar a parte da média, como elas são importantes em termos de médias. Tá? A de 200 é uma fundamental média. A de 20 é espetacularmente importante. Espetacularmente importante. Tá? É, a de 50 eu não uso tanto, uso, mas não é tanto, gosto dela, mas não tanto, porque essas duas dominam o que eu faço. Mas isso aí vai variar, você vai ter que testar o que você vê. Aqui eu estou falando da SMTO, mas você podia falar isso aqui na Petro, na Vale, em qualquer outra ação. Tá? Vamos ver aqui, ó, Petro, toca, vai. Média de 200. Tá? Aqui, ó, isso aqui foi o crash, não, isso aqui foi uma intervenção política que teve na Petro, que tiraram o presidente, botaram outro. Tá? Mais ou menos o que está acontecendo agora, aconteceu também em março do ano passado. Março não, fevereiro do ano passado. E aí deu esse crash aqui. Olha como a média de 200, você fala assim, mas não segurou. Segurou. Olha o preço parando, volta. Aí teve mais pressão vendedora, mas rapidinho ele voltou. Olha como o preço circula e volta na média de 200. Um tempão e aí vai. As pessoas estão fazendo operação aqui de compra. Muita gente vai acumulando na média, porque é um preço justo. Pensa o cara que vinha operando a Petro há um tempão, ou estava esperando para operar. O cara vinha aqui, ó, e fala: pô, Petro tá cara, né? Tá cara, eu queria comprar ela, mas tá muito caro. Quando chega aqui, o cara fala: agora tá um preço bom, e compra. E vai comprando. Enquanto estiver por aqui, ele vai comprando, porque tá junto da média de 200. Ela é muito, muito importante. Tá? Muitíssimo importante para operar. Mas você vai ter que, obviamente, analisar frente ao seu perfil de trader, como se ela serve para você ou não, é, nos ativos que você gosta e no time frame que você gosta. Tá? Não adianta, não tem uma receita que sirva para todo mundo, não tem um tipo de orientação que sirva para todo mundo. Não funciona desse jeito, infelizmente. Gostaria que tivesse, que seria a vida bem mais fácil, mas não tem. Tá bem? Então era isso que eu queria responder aí para Valéria, que ficou para trás a perguntinha. E aí, com isso, encerramos o trade. Espero que isso tenha sido elucidativo para todos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Abraço, tchau!